Olá, amigos, tudo bem? É com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez, ocupando a tribuna desta casa espírita, o Centro Espírita João Batista, casa que aprendemos a amar, porquanto nela iniciamos as nossas atividades espíritas. Conhecemos o Espiritismo nos anos de 75, 76, nesta casa espírita, frequentando as reuniões da Juventude Espírita Allan Kardec, sob a tutela da nossa saudosa amiga Zeli Barbosa Lima. Então, é com grande alegria que aqui estamos nesta noite, atendendo ao convite da atual presidente, nossa querida amiga Shirley, para discorrer sobre um tema doutrinário. Eu sou o Afrânio, como vocês devem estar sabendo, e neste dia, tendo a liberdade de escolher um tema, eu procurei buscar um tema que estivesse ligado, de alguma forma, ao Centro Espírita João Batista. E me recordei que Dona Zeli Barbosa Lima, ela recebia muitas reflexões de um espírito de muita luz, no meu entendimento, e no entendimento daqueles que o conheceram, chamado Oscar Ferreira Carneiro. Depois do desencarne de seu Oscar Carneiro, que se deu em 1959, Dona Zeli Barbosa Lima e a filha do seu Oscar, Marília Carneiro, que era uma médium que já recebia o espírito Icleia, ela começou a receber, e Dona Zeli também, as reflexões de seu Oscar Carneiro. Ao longo de sua vida, seu Oscar Carneiro nos legou várias reflexões, e vamos falar sobre elas. Mas antes de adentrarmos nessas reflexões, gostaria de fazer um breve traço biográfico aqui, né, de Oscar Carneiro, porque talvez alguns de vocês que estejam me assistindo não conheçam, não tenham tido oportunidade de ter informações acerca de seu Oscar Carneiro. Ele era um espírito tão abnegado e um espírito tão respeitado, né? Era quando estava encarnado e continua sendo agora que está desencarnado, que ele foi cognominado por Ramiro Gama, um dos grandes estudiosos da doutrina espírita, contador de histórias acerca de vultos espíritas. Ramiro Gama o chamava de o Evangelho Vivo. Daí o nome do nosso estudo de hoje, justamente, né, lembrando Oscar Carneiro, o Evangelho Vivo. Mas também Dr. Bezerra de Menezes, tamanha a abnegação de Oscar Carneiro, ele denominava Oscar Carneiro como sendo o apóstolo do leito. E conforme nós fomos lendo aqui alguns traços biográficos, alguns apontamentos biográficos de seu Oscar, vocês vão ver por que essas denominações, Evangelho Vivo e o Apóstolo do Leito. Bem, então, inicialmente, eu escolhi, para vocês conhecerem, um dos livros que falam dele é O Pioneiro de uma Nova Era. Esse livro aqui, ó, Pioneiro de uma Nova Era, é um livro escrito por Antônio Souza Lucena, hoje já desencarnado, e o Lucena nos informa que Oscar Carneiro nasceu em 8 de dezembro de 1881, e ele era o último filho de 4, né, do casal Antônio Ferreira Carneiro e Dona Amélia Maria da Costa Carneiro. Com 8 anos de idade, nosso Oscar Carneiro ficou órfão de pai, né, quando o grande amigo dele, o pai dele, desencarnou. Mas de inteligência brilhante, seu Oscar terminou o curso ginasial com 16 anos de idade
e foi trabalhar como corretor de fundos, auxiliando um tio. Isso era por volta de 1902, ele tinha então cerca de 22 anos de idade e contraiu então nessa oportunidade matrimônio com a jovem Virgínia Lapene. Essa dona Virgínia, nós não vamos adentrar muito na história dela, mas era um espírito realmente à altura do seu Oscar Carneiro, né, da prova que o seu Oscar Carneiro tinha que suportar. Um espírito preparado para ajudá-lo a suportar a prova que ele ia ter que vencer. E quando o seu Oscar foi acometido de uma doença, que nós vamos ver aqui já já, Dona Virgínia, ela foi muito importante na manutenção do lar. Ela foi aprender trabalhos que ela pudesse executar na casa, para cuidar de seu Oscar, e simultaneamente fazer, ajudar a fazer a manutenção do lar. Né? Bom, então é isso, né? Do casamento com Dona Virgínia, seu Oscar e ela tiveram 4 filhos: Nair, Djalma, Marília e Hugo. Esse casamento durou 57 anos, até que seu Oscar desencarnou, como disse, em 1959, no dia 1º de julho. Mas falando um pouquinho sobre a vida dele, a Luciana começa a lembrar que em 1910, o seu Oscar Carneiro começou a sentir os primeiros sintomas de uma doença terrível chamada tabes dorsalis, que o impedia de andar. Essa doença, tabes dorsalis, nós fomos procurar entender o que é, e vimos que é uma lenta degeneração de neurônios que carregam informações sensoriais para o cérebro. Os neurônios se degeneram na região justamente dorsal, né, da coluna dorsal, e afeta a medula espinhal, de modo que a pessoa tem dificuldade de manter seu senso de posição, ela tem dificuldade de manter a sua posição. É uma doença que causa uma dor muito intensa. Né? Então, seu Oscar, ainda jovem, né, ele foi acometido dessa doença. Ele tinha 32 anos de. Oh, perdão, foi em 1916, né? E, quer dizer, ele viveu por 32 anos com essa doença. Ele era um espírito forte, em duro resgate, e dizia sempre: neste leito de dor e felicidade, continuarei a trabalhar em favor das criaturas mais infelizes que eu. Iniciando daí a sua tarefa no bem, esqueceu-se de si para balsamizar a dor de seus semelhantes. Paralítico, sem ao menos poder ficar sentado, só recostado, iniciou a sua tarefa no jornalismo doutrinário, publicando mensagens sob o título de Reflexões, no jornal Mundo Espírita. Dedicou-se também a trabalhos manuais, feitos com idealismo e perfeição, que eram colocados à venda em favor dos asilos e orfanatos. Esses trabalhos manuais eles eram executados em colaboração com Dona Virgínia. Desse abençoado leito de dor, enxugou lágrimas, apagou inimizades, ódios e vinganças, evitou suicídios, levando a esperança a todos os corações aflitos que o buscavam, dando a cada um deles uma dose de fé e coragem para lutar e vencer. No dia 1º de julho de 1959, avisou aos doentes que chegara a hora do seu regresso à espiritualidade. E minuto depois, na hora do Ângelus, né, a hora, portanto, da Ave Maria, 18 horas, quando muitos corações se voltavam para a mãe de Jesus, ele exalou o seu último suspiro, desprendendo-se do corpo material para receber o prêmio de suas virtudes. Então, o nosso querido Oscar Carneiro viveu 32 anos no leito, impedido de se locomover, paralítico. As pessoas que comentam sobre essa doença, tabes dorsalis,
dizem que é uma doença que causa uma dor intensa. Seu Oscar não conseguia se movimentar, ficava o tempo todo à cama. O máximo que ele conseguia fazer era se apoiar num dos braços, e a mão desse braço que apoiava o corpo segurava um bloco de anotações, e ele então anotava as reflexões, que são muito oportunas, como nós vamos ver. Um ano após a sua partida, portanto, em 1960, o doutor Alberto de Almeida Corrêa, num gesto de reconhecimento de extrema bondade, editou o livro Reflexões, em homenagem ao querido amigo e conselheiro. É o livro Reflexões, eu tenho um exemplar desse editado, é esse aqui, ó, editado, portanto, em 1960. É um livro que foi, portanto, consolidou as reflexões que ele escreveu quando ele estava encarnado. Oscar Carneiro foi um espírito em grande prova, cuja vida de coragem e resignação exemplificou, mostrando quanto é capaz quem se prepara para o resgate, confiante na misericórdia do Pai e na certeza de que nunca está só na caminhada da evolução. Então, um espírito realmente abnegado, consciente do papel que ele desempenhava. Contam-se muitas histórias sobre seu Oscar. Ele atendia as pessoas necessitadas. Uma dessas histórias diz respeito a um amigo de Oscar Carneiro que ia levar um rapaz à presença dele. Ele morava no Rocha, perto do Meia, portanto, né? Daí também a ligação aí, talvez, né, com a Casa Espírita, com o Centro Espírita João Batista, um dos centros mais antigos do Rio de Janeiro. E então ele atendia as pessoas, e mesmo com aquela dor toda, ele consolava as pessoas. Então um amigo disse que queria levar à presença dele um rapaz que estava com ideias de suicídio. O senhor Oscar disse, não, pode trazê-lo, eu converso com ele. No dia em que o rapaz deveria ser levado à presença do senhor Oscar, ele tem uma das crises mais intensas de dor. Ele fica com muita dor. Ele se torce todo de dor, muita dor. Quando o rapaz chega, seu Oscar está com muita dor, mas mesmo assim ele recebe o rapaz que estava querendo se suicidar. Quando ele recebe o rapaz, e o rapaz adentra no quarto onde ele ficava, ele então, o rapaz nota que no rosto de seu Oscar havia um sorriso bom, um sorriso consolador. E aí este rapaz pensa assim, poxa, esse homem está aí paralítico, sofrendo dores atrozes, e eu aqui querendo me suicidar. E ele sai da casa de seu Oscar, depois de ouvir os apontamentos que o seu Oscar tinha preparado para ele, e nunca mais conta as lendas, conta a lenda, né? Conta as histórias a respeito de seu Oscar. Nunca mais esse rapaz pensou em suicídio e se tornou um trabalhador da doutrina espírita. Então, para vocês verem, meus amigos, que o trabalho de seu Oscar não se limitava apenas a escrever as reflexões. Ele escrevia as reflexões, mas ele também consolava inúmeras pessoas que o procuravam em busca de alívio para o seu sofrimento. No livro do Ramiro Gama, Senhoreiros da Primeira Hora, esse aqui, ó, são livros que dificilmente vocês vão encontrar, né? São livros já esgotados. Nesse livro aqui é que o Ramiro Gama chama seu Oscar de Evangelho Vivo, né? E o nosso querido Ramiro Gama salienta que na introdução, né, na introdução do livro Reflexões, aquele que mostrei anteriormente a capa para vocês, o senhor Henrique Andrade, que era presidente lá do jornal Mundo Espírita, que era um jornal de Curitiba, eu acredito que até hoje o Mundo Espírita circula, um jornal muito tradicional.
Esse jornal ele se notabilizava por várias mensagens espíritas, vários artigos doutrinários, um jornal de muito conteúdo. Eu, pessoalmente, gostava de dois articulistas que escreviam nesse jornal. Um deles, Oscar Carneiro, que escrevia suas reflexões em cada exemplar, e Deolindo Amorim, jornalista espírita, um homem de um extremo bom senso, uma lógica de raciocínio fantástica. Então, o doutor Henrique Andrade é que prefacia o livro Reflexões. E ele fala para nós, nesse livro, nessa introdução, ele diz assim, vou pegar só um trechinho aqui, né? O que mais distinguiu, dignificou e engrandeceu a personalidade de Oscar Carneiro não foi somente a sua intransigente honestidade, a sua ilibada moral, a sua humildade e a sua resignação diante da dor. Virtudes estas bastantes para torná-lo merecedor de todas as homenagens, de toda admiração e respeito. Então ele salienta que o que mais impressionava em Oscar Carneiro não era essa intransigente honestidade, ilibada moral, sua ilibada moral, sua humildade e, sobretudo, a sua resignação. Mais do que isso, diz lá então o Henrique de Andrade, vivendo em luta constante com a dor que o acicatava, confortado embora pela santidade do seu lar, não se esqueceu dos irmãos transviados pelo vício, é o que eu estava falando, pela descrença, pela ausência moral. Aos que aí ainda se acham em dúvida no tocante à pureza da doutrina, aos que sem a força da moral desconhecem a divina missão de um lar, aos que se julgam impotentes para vencer a atração destruidora do jogo, aos que julgam abafar as dores morais com o vício da embriaguez, a todos esses que constituem a mancha negra de uma civilização, a leitura meditada do livro de Oscar Carneiro, Reflexões, certo lhes proporcionará o revigoramento daquela fé raciocinada que os conduzirá ao bom caminho. Então, o seu Oscar viveu o Evangelho de Jesus, viveu a doutrina espírita, e da forma como ele ajudava as pessoas que o procuravam, né, com as suas reflexões, com a sua palavra amiga, ele pode ser considerado realmente um espírito que cumpriu a sua missão. A passagem de Oscar Carneiro pelo mundo, conclui Henrique de Andrade, foi bem uma rajada de luz, clareando os sombrios caminhos da humanidade. Em suma, aí é o Ramiro Gama que fala, Oscar Carneiro foi um espírito exemplar. E é por isso que a gente lembra esses vultos. Né? É por isso que eu aproveitei essa oportunidade para lembrar Oscar Carneiro, porque a gente precisa lembrar sempre esses vultos da doutrina espírita que nos trazem tantos exemplos e que nos ajudam a sermos seres humanos melhores. Né? Nós temos aí, então, o senhor Oscar Carneiro, temos o nosso querido Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, todos espíritos espíritas, praticantes da doutrina espírita, da doutrina cristã, verdadeiros exemplos para todos nós. Porque a gente se sente muitas vezes pequenino, né, diante de tantos problemas que se aproximam de nós, né, que chegam à nossa porta, que batem à nossa porta. Nesse momento, por exemplo, que estamos vivendo aí uma pandemia que nos deixa tão inseguros, né, muitos de nós inseguros, nós nos alicerçamos na fé raciocinada, mas também nos alicerçamos nos exemplos desses espíritos que, quando entre nós, souberam viver a doutrina espírita. E é com esses exemplos que nós precisamos aprender a viver o momento em que estamos atravessando, esse momento de pandemia. Né? Então, completando estas palavras de Henrique Andrade, né?
no livro Reflexões, agora vou indo realmente ao texto do livro Reflexões, um trecho que não foi colocado pelo nosso querido Ramiro Gama, mas que eu achei interessante ressaltar, é que ao longo da sua palavra, né, o Henrique de Andrade diz: aos que ainda se acham em dúvida no tocante à pureza da doutrina, aos que sem força moral desconhecem a divina missão de um lar, aos que se julgam impotentes para vencer a atração destruidora do jogo, aos que julgam abafar as dores morais com o vício da embriaguez, a todos esses que constituem a mancha negra de uma civilização, a leitura meditada deste livro, Reflexões, né, verdadeiro tesouro de incalculável riqueza, certo lhes proporcionará o revigoramento daquela fé raciocinada que os conduzirá ao bom caminho. Então, são as palavras de Henrique de Andrade no livro Reflexões. Bem, então, depois que o seu Oscar desencarnou, vimos que foi editado o livro, um ano depois, né, foi editado esse livro Reflexões. Mas, quando nós ainda frequentávamos aí a Casa Espírita, aí, o Centro Espírita João Batista, nós éramos muito, gostávamos muito daquelas reflexões que eram recebidas por Dona Zeli. Tivemos a oportunidade de conhecer Marília Carneiro, e aí reunimos essas reflexões e tivemos o plano de fazer através de fascículos. Naquela época era muito comum a gente colecionar grandes obras em fascículos e depois encadernava. Então fizemos, o Centro Espírita João Batista, né, fez um primeiro fascículo do Reflexões, esse livro aqui, ó, Reflexões de Oscar Carneiro. Esse é o primeiro fascículo. Infelizmente, depois não tivemos condições de fazer os outros fascículos. E esse livro, Reflexões, ele reunia algumas mensagens psicografadas pela Marília Carneiro e pela Dona Zeli Barbosa Lima. As mensagens de 61 e 62, 1961 e 1962, recebidas por Marília Carneiro, e as de Dona Zeli Barbosa Lima entre 76 e 77. As ímpares eram de Marília e as pares de Dona Zeli Barbosa Lima. Esse livro é muito interessante. Infelizmente, não vou poder falar muito sobre o conteúdo, mas eu acredito que não seja difícil encontrar este livro. Mas temos aqui uma passagem, Marília Carneiro falando do pai, né? Ela diz assim: falar de meu pai, de falar de um pai como o que tive a aventura de possuir, falar de um pai que albergava no seu coração o valor inestimável das virtudes que ditavam a sua conduta, falar de um pai assim seria talvez expor ao descrédito por exagerado comentário que em todos os aspectos apresentaria favorável coronário, iluminando um espírito de escola. Assim poderia parecer aos que não conheceram Oscar Carneiro. Mas ouçamos um pequeno trecho do que disse Emmanuel, em belíssima mensagem psicografada pelo querido médium Francisco Cândido Xavier, junto ao leito de meu pai, na inesquecível noite de 21 de setembro de 1939. Abre aspas. Deus te abençoe o coração. Prossegue no mesmo esforço de todos os dias. Amigos devotados do alto, rodeiem o pensamento orientando teu coração para que a tua missão de evangelho aplicado se cumpra inteiramente. E eu pergunto, como duvidar de um espírito da grandeza de Emmanuel? Marília falando, né? Marília Carneiro. Como duvidar da honestidade mediúnica de Chico Xavier? Tarefeiro de primeira grandeza, ligando o espaço à terra em maravilhosa cadeia de confortadoras mensagens do além. Então, Marília Carneiro, né, falando do pai dela, falando do seu Oscar, ela mostra que não era apenas ela que achava que ele era um
espírito de luz, auxiliado, amparado por amigos espirituais, né? O próprio Emmanuel havia ditado uma pequena mensagem para Oscar Carneiro em 21 de setembro de 1939. Então, meus amigos, o espírito Icléia, durante toda a vida de seu Oscar Carneiro, enquanto ele encarnado, né, a Icléia sempre esteve presente, era um desses espíritos que estava presente na assistência de seu Oscar. A Icléia, ela é um espírito que se manifestava através da Marília Carneiro, né? A Icléia diz assim, né, falando sobre Oscar Carneiro, uma cama diferente, né? Ela diz que a cama de Oscar Carneiro podia ser chamada da tribuna onde o orador, combalido pela enfermidade física, debruçava-se ao púlpito de uma vontade férrea de vencer e, alheio ao cansaço, pregava aos sofredores que o procuravam pedindo paz. Então, compara a cama ao púlpito de uma tribuna, né, de onde, portanto, nosso querido Oscar Carneiro divulgava a doutrina, vivenciava a doutrina espírita. Que mais dizer dessa cama, senão que ela cresceu? Cresceu porque ficou vazia, sem a presença meiga e acolhedora daquele que a escondia, porque captava para si todas as atenções. Mas se nosso irmão continuou o seu trabalho no espaço, também tu, cama vazia, não terminaste tua missão na terra. Tu não serás lançado a um montão de coisas que se tornaram inúteis, porque teu destino será servir a outros enfermos, né? Então ela lembrando a cama, né? Cama vazia, um dia te fizeram bonita porque te enfeitaram com os clarões da fé. Procura guardar contigo as vibrações boas de nosso irmão Oscar e que nunca sejas mergulhada na escuridão da descrença. E Icléia, então, fazendo referência à cama onde Oscar Carneiro passou 32 anos de sua vida para ser vivendo a doutrina espírita. Mas as reflexões também foram editadas posteriormente em outra obra do Centro Espírita, patrocinada pelo Centro Espírita João Batista, essa aqui, ó, Reflexões, né, essa capa, não sei se ainda teria à venda, né? Essas reflexões já são reflexões só de Dona Zeli Barbosa Lima, né? Foram reflexões recolhidas entre 1988 e 1989. Praticamente um ano de reflexões, né? É um livro também muito interessante. Antes de ler algumas reflexões, comentar, para que vocês vejam o estilo de Oscar Carneiro, queria também lembrar que o médium Luiz Antônio Mileco, né? Essa gatinha que vocês estão vendo aí atrás é a minha parceirinha aí, ó. Ela está participando da nossa reunião no dia de hoje. Bom, então é isso, né? O nome dela é Sol. Tá? Se vocês quiserem vibrar aí para que a Sol continue sendo essa gatinha aí em busca da evolução, podem vibrar, né? Mas então, Luiz Antônio Mileco, num livro ditado pelo espírito Marius, ele faz uma referência, o nome do livro é Vivências, é o volume 1. Ele faz uma referência que eu achei muito interessante, né? Ele diz que, sobre Oscar Carneiro, ele diz: abraço-me o amigo e dele partiam forças vivificantes que me reequilibraram sem que ele precisasse dizer qualquer coisa. Abraça, meu amigo, né? Oscar Carneiro abraça, então, esse espírito Marius. O curioso é que ele, paralítico na terra, agora mal tocava o chão com os pés. Sua volitação era fácil, seus movimentos ágeis
e parece que quanto mais se movia, mais luz saía dele. Achei muito interessante essa referência, quer dizer, seu Oscar no mundo espiritual, né, ele, apesar de não ter mais a paralisia que o impedia de se locomover quando estava encarnado, ele hoje, desencarnado, ele levita, os pés dele mal tocam o chão, como diz aqui, através da mediunidade de nosso querido Mileco, diz o espírito Marius. Achei muito interessante essa referência. Mas, meus amigos, teríamos ainda muitos outros fatos a contar sobre o nosso querido Oscar Carneiro, né? Gostaria de apenas ler algumas reflexões para que vocês vejam o estilo do nosso querido homenageado. Do livro Reflexões, eu escolhi aqui algumas poucas reflexões, né? Uma delas, ele fala sobre o que é ser espírita, né? E ele diz assim: o espírita precisa não esquecer Jesus para não falhar a sua missão. Não esquecer Jesus é não esquecer as suas lições de amor e caridade, de moral e humildade, de tolerância e de perdão. É não esquecer, em suma, de proceder invariavelmente, de modo a não entorpecer a marcha do bem contra todos os males que acorrentam a humanidade ao sofrimento. Então vejam a profundidade da reflexão. Seu Oscar Carneiro viveu numa época em que havia muita discussão, aqui mesmo no Brasil, né, entre dois grandes grupos, o grupo dos místicos, né, que achavam que só devíamos estudar a doutrina espírita pelo viés evangélico, e o outro grupo, que era o grupo dos científicos, que achavam que a doutrina espírita só devia ser estudada pelo viés do conhecimento científico, livro dos médiuns, portanto, né? Chegamos a conhecer, ainda jovens, algumas casas espíritas onde íamos assistir uma palestra e, ao final, não havia, por exemplo, passes, que é uma coisa tão comum nos dias de hoje, né? Foi justamente o doutor Bezerra de Menezes quem, quando presidente da Federação Espírita Brasileira, conseguiu harmonizar esses dois grupos, de maneira que passamos a realmente fazer o certo, a entender a doutrina espírita em um tríplice aspecto. De maneira, meus amigos, que aqui, quando Oscar Carneiro coloca o seu pensamento, ele diz que o espírita precisa não esquecer Jesus, né? Quer dizer, a doutrina espírita é, sobretudo, uma doutrina cristã. Ainda que a gente se incline pelo lado científico da doutrina, pelas experimentações, pelos fenômenos, é importante que a gente saiba que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, espiritismo cristão, né? Nós temos, inclusive, a mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, a emissora dos espíritas aqui no Rio de Janeiro, ela é mantida por uma fundação, Fundação Cristã Espírita, né? Cristã Espírita Paulo de Tarso. Então, eu vejo aqui nessa reflexão do senhor Oscar Carneiro um apoio ao pensamento de Bezerra de Menezes, né? Que naquela época harmonizou essas duas correntes. E aí ele continua: não esquecer Jesus é não esquecer as suas lições de amor e caridade, de moral e humildade, de tolerância e de perdão. É não esquecer, em suma, de proceder invariavelmente, de modo a não entorpecer a marcha do bem contra todos os males que acorrentam a humanidade ao sofrimento. Porque se a gente ficar em dúvida e deixar Jesus de lado, a gente acaba não contribuindo para que o bem cumpra o seu papel de erradicar o mal, né? Então a gente anestesia, entorpece. Essa é uma das reflexões. Outra reflexão
Eu busquei duas que ele fala sobre o que é ser espírita, né? E a outra que ele fala é aqui: ser espírita é sair do terreno das teses, das conferências, das palavras, para o da prática do que preceitua o espiritismo, a começar pelo esforço em prol de sua própria elevação moral. Então, ele salienta a necessidade de nós colocarmos em prática toda essa teoria que nós recebemos aí ao longo da nossa existência corporal. É muito importante essa colocação que ele faz também. E ele diz, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para colocar em prática é a gente aplicar as lições que aprendemos em nós mesmos. Nós nos transformarmos. O Chico dizia mais ou menos assim, que não se pode dizer espírita aquele que, depois de conhecer a doutrina espírita, não tem nenhuma mudança em seu comportamento. O sentido é esse, não exatamente as palavras, talvez. Quer dizer, acredito que todos nós, quando chegamos à doutrina espírita, tenhamos um comportamento que vai melhorar muito depois que a gente conhece a doutrina espírita e aplica os ensinamentos espíritas, primeiramente em nós mesmos. A primeira prática do espiritismo tem que ser em nós mesmos. É isso que o Sr. Oscar prega para nós. E, bom, desse livro Reflexões, é um livro com muitas páginas, são 300 e poucas páginas. É um livro, portanto, que muito bom para as nossas reflexões. Acredito que seja difícil encontrar, mas se vocês tiverem oportunidade, gostam de estudar, gostam de pensamentos, reflexões, aconselho a compra. Do livro, do fascículo Reflexões, que tem algumas reflexões de Marília Carneiro, recebidas por Marília Carneiro, né? E outras tantas recebidas por Dona Zeli. Eu vou ler uma aqui, recebida pela Dona Marília Carneiro e outra pela Dona Zeli. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, pela Marília Carneiro, mais uma vez sobre a ideia do espírita. Um verdadeiro espírita não se surpreende com os sofrimentos que o aflijam, nem vacila em sua fé com o testemunho de fatos indesejados que inesperadamente acontecem. Um verdadeiro espírita sabe que tais atitudes estariam em desacordo com a rigidez de sua convicção na doutrina, que aceitou por compreensão e cuja base se firma na razão e tudo esclarece. Então, o verdadeiro espírita não se surpreende, como diz aqui o texto, como diz aqui o pensamento. Um pensamento, portanto, de Marília Carneiro, recebido por Marília Carneiro. Vamos ver aqui um recebido por Dona Zeli. Ela diz assim, ó: o espírita deve ser brando, tolerante, mas convicto. Deve saber onde termina o sim e onde começa o não. Confirmando o que Jesus dizia. O nosso dizer deveria ser o sim, sim e o não. Então, devemos saber onde começa o sim e onde termina, onde termina o sim e onde começa o não. Então, meus amigos, nosso tempo já está se esvaindo. A Shirley me falou em 40 minutos, já tem 38. Então, eu vou ler uma reflexão desse livro que foi editado, foi o último editado, com os pensamentos trazidos por Dona Zeli, pela mediunidade da Dona Zeli, E vamos ver aqui, então, foi recebido em 25 de outubro de 88. Não podemos exigir unanimidade em vista de compreendermos as várias faixas vibratórias em que nos achamos. Por que a gente tem tantas diferenças de opinião? Nesse momento que a gente vive aí, há tantos problemas, há tantas discussões, o pensamento é sempre radicalizado para um lado ou para o outro, as pessoas estão sempre... Por que nós temos tantas correntes de opinião?
né? Se nós tomássemos por base aí os partidos políticos, nós temos aí inúmeros partidos políticos no país. Cada partido político revela uma corrente de opinião. Se tomarmos isso aí ao pé da letra, por que nós temos tantas diferenças aí, do ponto de vista da política, né? Se nós olharmos do ponto de vista social, quantas diferenças de opinião em relação a temas sensíveis para a humanidade. Ele lembra aqui que nós somos espíritos em evolução e cada um de nós está numa faixa vibratória diferente. É necessário que nós não pensemos iguais. É normal que não pensemos todos da mesma forma. Então, meus amigos, compreender que o pensamento de alguém que já seja um espírito bom, como Chico Xavier, como Eurípides, como Bezerra e tantos companheiros que já têm um pensamento bastante harmonizado com os ensinamentos de Jesus, é diferente de espíritos ainda imperfeitos, que ainda têm dificuldade para aceitar alguns comportamentos que a doutrina cristã traz para nós. Então, meus amigos, esses livros, esses pensamentos, essas reflexões de Oscar Carneiro, certamente vão contribuir para o nosso esclarecimento, vão contribuir para o nosso enriquecimento cultural acerca da doutrina espírita. E para encerrar, então, eu deixei duas reflexões de Oscar Carneiro que não estão no livro Reflexões, não estão no corpo do livro, mas que Henrique de Andrade diz que são duas inéditas. Quando ele faz a apresentação do livro, ele diz que resignação, o significado de resignação, submissão agradecida aos sábios desígnios de Deus. Né? Então, resignação não é entrega, não é sentir derrotado, é o que ele fala aqui. Submissão agradecida aos sábios desígnios de Deus. Esse foi o conceito mais adequado que eu conheço para a resignação. Podem existir outros. Mas na minha faixa, como eu estava falando aí da faixa evolutiva, na minha faixa espiritual, né, dentro da escala espírita, eu gostei muito dessa aqui. Pode ser até que existam outras que outros companheiros achem melhor. Mas a última reflexão que o Henrique de Andrade coloca diz assim: aquele que compreende e aceita sem revolta os sábios desígnios de Deus torna-se feliz, mesmo dentro da dor, porque a felicidade e a dor podem se unir. Né? Então vejam, aquele que compreende e aceita sem revolta os sábios desígnios de Deus torna-se feliz mesmo dentro da dor, porque a felicidade e a dor podem se unir. Né? Uma clara referência a ele mesmo, né? Que ele mesmo, Oscar Carneiro, que dentro da sua grande dor, que ele aceitou sem revolta, ele soube cumprir os desígnios de Deus. E é isso, meus amigos, é o que a gente pode desejar para nós. Que nós possamos ter essa resignação de que nos fala aí nosso querido Oscar Carneiro e que busquemos a felicidade na nossa jornada sem esquecermos que estamos num mundo de expiações e provas e que, portanto, teremos momentos de felicidade, mas não a felicidade plena, que, como nos diz o Evangelho, só será alcançada quando estivermos habitando mundos mais evoluídos, os mundos felizes. Né? Então, meus amigos, espero que o estudo de hoje tenha sido de algum proveito para vocês, como foi para mim, porque eu pude compulsar toda essa bibliografia. Foi muito pouco o que nós falamos, o tempo foi realmente... Para falar de Sr. Oscar, a gente precisaria de muito mais tempo, para comentar mais reflexões, mas eu aceitei a tarefa de falar, ainda aqui de forma reduzida, para prestar essa homenagem a esse espírito que eu sempre admirei, né, que sempre teve, que sei que sempre teve admiração dos frequentadores, dos trabalhadores da casa de João Batista. Né?
Então, agradeço mais uma vez o convite que a Shirley me fez e rogo ao Pai querido, a Deus, portanto, e ao nosso Mestre Jesus, e a João Batista, esse espírito amigo dos nascidos de mulher, o que mais evoluído está, que possamos continuar trabalhando, honrando o, a nossa profissão de fé espírita. Que o Senhor Jesus ampare a todos, que possamos estar, portanto, nesta pandemia, envolvidos pelos bons espíritos, na certeza de que Deus não nos desampara e cuida de cada um de nós. Muita paz a todos, meus amigos, foi um prazer, ainda que não os esteja vendo, né, poder sentir a oportunidade de estar mais uma vez sendo útil a esta casa que aprendi a amar quando ainda jovem. Muita paz para todos vocês. Que Deus esteja com todos nós. Graças a Deus.